Fala pessoal, a Selic caiu mais uma vez e agora está em 2% ao ano, é a menor Selic de toda a história do Plano Real e sinceramente eu nunca pensei que eu fosse viver para ver o Brasil com juros reais zero ou até negativos, que é o que a gente vai ter a partir de agora. E diante desse cenário surge aquela grande dúvida dos investidores: onde que é melhor investir agora? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quanto que vai render nos investimentos mais populares do Brasil, a poupança, o Tesouro Selic, e aliás tem novidade no Tesouro Selic que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Quanto que vai render um CDB de 100% do CDI, quanto que vão render os fundos DI, vou te falar quais são as melhores alternativas para você investir a sua reserva de emergência e de oportunidade a partir de agora e também onde você pode investir o seu dinheiro depois que você já formou a sua reserva de emergência e de oportunidade. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna e como sempre eu peço o seu apoio ao nosso projeto de educação financeira. É só deixar um curtir nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, com a família. Afinal de contas, o meu propósito, a minha missão é fazer com que todo mundo tenha mais educação financeira e consequentemente uma vida muito mais próspera. Vamos lá então pessoal, Selic está em 2% ao ano a partir de agora e a expectativa do IPCA, ou seja, da inflação para o ano de 2020 está na casa dos 1,6% e para 2021 está na casa dos 3%. Ou seja, a gente agora tem um novo cenário de juros reais muito próximos de zero e até negativos, dependendo do investimento que você faça, e eu vou te mostrar isso a partir de agora. Para começar, eu vou fazer um comparativo daqueles investimentos que são mais indicados e mais usados para a reserva de emergência, porque são investimentos que têm liquidez imediata. Para fazer essa simulação, vamos imaginar que você invista hoje R$10.000 e deixe esses R$10.000 investidos durante exatamente um ano e vamos considerar que a taxa Selic ficasse estável em 2% durante todo esse um ano, coisa que com certeza não vai acontecer. E também vamos imaginar que o IPCA, ou seja, a expectativa de inflação, também fique aí em 1,6%. Vamos começar pela poupança. Olha só, gente, eu não estou aqui indicando, recomendando a poupança como um investimento para reserva de emergência e de oportunidade. Afinal de contas, a poupança é um investimento muito ruim, sempre foi um péssimo investimento, continua sendo um investimento muito ruim. Dê preferência a outros investimentos para a sua reserva de emergência, porque a poupança continua sendo muito ruim. Mas vamos lá. Poupança vai ter, a partir de agora, uma rentabilidade líquida de 1,4% ao ano. Isso porque a poupança rende 70% da taxa Selic e ela não tem a incidência de imposto de renda. Então, se você investir R$10.000, depois de um ano você vai ter exatamente R$10.140 e considerando o IPCA em 1,6%, a rentabilidade real da poupança está em menos 0,2% ao ano. Ou seja, se você investir na poupança, depois de um ano você vai ter menos dinheiro ou menos poder de compra do que você tinha quando você fez o seu investimento. Uma loucura, né? Então, deixe a poupança de lado e vamos passar para o outro investimento que esse sim sempre foi muito indicado e é um bom investimento para a reserva de emergência, que é o Tesouro Selic. E aqui a gente tem novidade, gente, porque recentemente o Tesouro Direto e a B3 anunciaram a extinção daquela taxinha de custódia de 0,25% ao ano para os investimentos em Tesouro Selic até R$10.000, apenas até R$10.000, tá gente? Se você investir mais do que isso, você vai ter a isenção de até 10 mil e o que você investir acima dos 10 mil, você vai continuar pagando aquele 0,25% ao ano. Então vamos lá, se você investir até R$10.000, você vai ter uma rentabilidade líquida de 1,60%
0,5% ao ano, conforme uma simulação que eu fiz no próprio site do Tesouro Direto que vocês estão visualizando aqui na tela. Então você vai ter ao final de um ano R$10.160 e se a gente descontar o IPCA de 1,6% dessa rentabilidade líquida de 1,6%, a gente vai chegar a uma rentabilidade real zero. É isso mesmo, gente. Tesouro Selic, a partir de agora, vai ter rentabilidade real zero, ou seja, você só vai conseguir manter o seu poder de compra ao investir em Tesouro Selic. Mas, gente, lembra que o objetivo da reserva de emergência não é ter rentabilidade. O objetivo da reserva de emergência é você ter um dinheiro ali seguro para você usar quando surgir uma emergência ou então quando surgir uma boa oportunidade de fazer um outro investimento ou de você participar de um negócio. Enfim, reserva de emergência e de oportunidade não é para render, é apenas para preservar o poder de compra e para você ter ali o dinheiro à mão. Prosseguindo, o próximo investimento, fundos DI com taxa zero de administração. Hoje a gente encontra esse tipo de fundo aí em diversas corretoras e bancos, já é uma realidade e ele vai ter uma rentabilidade líquida de 1,57% ao ano, considerando já a incidência do imposto de renda de 17,5%, que é a alíquota para quando você deixa lá o dinheiro por pelo menos um ano investido. Então você vai ter depois desse prazo R$10.157. Se você descontar a inflação, vai ter uma rentabilidade real de menos 0,03%. Ou seja, na prática, uma rentabilidade real também zero, praticamente idêntica à do Tesouro Selic para investimentos de até R$10.000. Vamos então passar para outro investimento que também é muito indicado para a reserva de emergência e de oportunidade, que são os CDBs que rendem 100% do CDI e que tem liquidez diária. Isso é uma coisa muito importante para a reserva de emergência. Além desses CDBs, também se incluem nesse grupo as LCs, que também rendem 100% do CDI e têm a liquidez diária, e também as contas remuneradas, que também rendem 100% do CDI, como por exemplo a do PicPay. E também outros investimentos que rendam 100% do CDI, como o RDB lá do Nubank. Enfim, esses investimentos todos vão ter também uma rentabilidade líquida, já deduzido o imposto de renda, de 1,57% ao ano, então você vai ter R$10.157 ao final de um ano, o que equivale também a uma rentabilidade real negativa de 0,03%, ou seja, na prática, uma rentabilidade real zero. Então é isso, gente, reserva de emergência, a partir de agora, você investindo em Tesouro Selic até R$10.000, em fundos DI sem taxa de administração, em CDBs de 100% do CDI ou em contas remuneradas, a realidade é a mesma, rentabilidade zero. E se você investir na poupança, rentabilidade significativamente negativa de menos 0,2% ao ano. E eu sei que algumas pessoas devem estar se perguntando, mas e se eu investir mais de R$10.000 lá no Tesouro Selic, quanto que vai ser o rendimento? Nesse caso, vai depender de quanto você investir. Se você investir, por exemplo, R$20.000, você vai pagar o equivalente à metade daquela taxinha de 0,25% ao ano da B3, porque R$10.000 estarão isentos dessa taxa e sobre os outros R$10.000 vai ter a incidência completa da taxa. Se você investir R$50.000, a sua rentabilidade vai ser proporcionalmente menor, porque você vai estar pagando um valor mais próximo da taxa cheia de 0,25% ao ano, e aí a sua rentabilidade vai ficar mais parecida com a da poupança, uma rentabilidade negativa. Mas e depois que você já formou a sua reserva de emergência e de oportunidade? Lembrando aqui que o ideal é que ela seja equivalente a no mínimo do mínimo 6 meses do seu custo médio de vida. O ideal é que você tenha pelo menos 12 meses do seu custo de vida nessa reserva de emergência e de oportunidade. Afinal de contas, essa crise desse ano nos mostrou que 6 meses pode não ser o suficiente. E aí, onde investir depois que você já fez
a sua reserva de emergência. Bom, na renda fixa, se você quiser continuar na renda fixa, existem algumas outras possibilidades que não têm liquidez diária, mas que vão apresentar uma rentabilidade um pouco maior. Por exemplo, se você investir numa LCI ou numa LCA que pague também 100% do CDI, você vai ter uma rentabilidade líquida de 1,9% ao ano. Lembrando aqui, gente, que o CDI sempre fica um pouquinho abaixo da taxa Selic. Com a Selic a 2% ao ano, o CDI provavelmente vai ficar na casa dos 1,9% ao ano. Então você vai ter essa rentabilidade. Se você investir 10 mil reais, depois de um ano vai ter 10.190 reais, o que equivale a uma rentabilidade real descontada a inflação de 0,30% ao ano. Agora, se você investir, por exemplo, num CDB que pague 140% do CDI, você vai ter uma rentabilidade, já deduzido o imposto de renda, de 2,66% ao ano. Então, no final de um ano, você vai ter R$ 10.266, o que equivale a uma rentabilidade real de 1,06% ao ano. Então, veja que existem possibilidades na renda fixa para você ter um ganho um pouquinho maior. Não é nada absurdo, afinal de contas continua sendo renda fixa. Agora, para quem quiser realmente ter uma rentabilidade interessante com seus investimentos, não tem jeito, precisa ir para a renda variável, você precisa estudar, começar a entender os investimentos de renda variável e colocar uma parte da sua carteira de investimentos lá. E na renda variável, o céu é o limite. Claro que o chão também é o limite, afinal de contas existem riscos, mas só para exemplificar, você encontra uma série de fundos imobiliários ou mesmo de ações que pagam bons dividendos em que você vai ganhar 5, 6, até 7% ao ano, às vezes até mais do que isso, só com os proventos do fundo imobiliário ou com os dividendos e juros sobre capital próprio das ações. Isso sem contar a possibilidade de valorização do preço das cotas dos fundos imobiliários ou do valor das ações, que também podem, claro, se desvalorizar, afinal de contas é renda variável. E existem também outros investimentos, como por exemplo dólar e ouro, que só nesse ano de 2020 já passam de 30% de valorização. Claro que também os riscos são os mesmos, eles podem se desvalorizar e por isso é importante que você estude bastante antes de entrar na renda variável, que você esteja confortável com isso, que você saiba o que você esteja fazendo. E para te ajudar nessa missão, aqui no canal Fonte da Fortuna tem um monte de vídeos sobre praticamente todos os investimentos de renda variável, fundos imobiliários, ações, dólar, ouro, tudo que você possa imaginar tem aqui para te ajudar nessa missão de investir melhor, de conseguir ter uma renda com seus investimentos e, consequentemente, conquistar um futuro muito mais próspero para você e para a sua família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa um comentário aqui, me conta onde que você vai investir a sua reserva de emergência a partir de agora com a Selic a 2% ao ano e onde que você vai colocar o seu dinheiro depois que você já tiver formado a sua reserva de emergência. Eu desejo muito sucesso para vocês. Quem chegou até aqui o final do vídeo comigo, deixa lá hashtag sucesso nos comentários e não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.